Em um anúncio repentino, os Estados Unidos tomaram uma medida extremamente agressiva, um bloqueio total no Estreito de Hormuz. Se o Irã continuar atacando navios civis, a mensagem é clara: nada mais vai entrar e nada mais vai sair. Em comentários e postagens online, ele garante aos americanos que a passagem estratégica será reaberta em breve, possivelmente à força. E a situação ficou ainda mais tensa, porque só na noite passada as negociações fracassaram completamente. Esta manhã já existe um novo plano. E de acordo com Donald Trump, isso não é mais apenas um aviso, mas sim uma ação. Desde que a tensão começou, já foram atacados 22 navios civis pelo Irã. 10 tripulantes já morreram. E não é só isso, quase 800 navios ficaram retidos no mar. Isso inclui mais de 20 mil marinheiros, que agora parecem estar presos no meio de uma crise cada vez pior. Por causa desses acontecimentos, os Estados Unidos lançaram uma nova política. E esse foi o conteúdo da declaração de Trump hoje de manhã. Segundo ele, a conversa foi tranquila, muitas coisas foram acordadas, mas a questão mais importante, a questão nuclear, eles não conseguiram resolver. E por causa disso, não há mais tempo para esperar. A Marinha dos Estados Unidos, que ele chamou de a mais poderosa do mundo, vai começar o processo de bloqueio. Todos os navios que entrarem ou saírem do Estreito de Hormuz podem ser interceptados. No futuro, o plano é normalizar novamente o tráfego dos navios. Mas, de acordo com os Estados Unidos, isso não vai acontecer enquanto o Irã continuar com suas ações, porque mesmo uma simples declaração de que há minas no mar já é suficiente para assustar o mundo inteiro. Trump chamou isso de uma forma de extorsão mundial. E segundo ele, os Estados Unidos não vão permitir serem controlados ou intimidados dessa maneira. Ele acrescentou ainda que já ordenou à Marinha dos Estados Unidos que intercepte qualquer navio em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Em outras palavras, se você pagou ao Irã para passar, você não está mais seguro no mar. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também começarão a remover e destruir as minas marítimas que supostamente foram colocadas pelo Irã no estreito. E há também um aviso claro: qualquer força iraniana que atirar contra os Estados Unidos ou embarcações civis sofrerá retaliação imediata. Mas a declaração de Trump sobre a situação do Irã foi ainda mais forte. Segundo ele, a marinha deles está praticamente destruída. Eles também não têm mais uma força aérea decente. E os sistemas de defesa aérea deles também não são mais eficazes. Até alguns líderes de alto escalão, incluindo Khamenei, dizem que já não estão mais lá. E tudo isso, segundo ele, é por causa da ambição do Irã por armas nucleares. Nas próximas horas, espera-se que o bloqueio comece. E não é só os Estados Unidos que vão agir, outros países também vão participar dessa operação. A posição dos Estados Unidos é clara. O Irã não terá permissão para lucrar com o que eles chamam de intimidação ilegal. Para eles, não se trata apenas de dinheiro, mas de um plano maior, o poder nuclear. E no final, Trump deu uma mensagem forte, segundo ele. No momento certo, as forças armadas deles estará pronto, e se necessário, eles acabarão com o restante da força do Irã. Neste ponto, a única pergunta é: até onde essa tensão vai chegar? E quem vai recuar primeiro antes que um problema ainda maior exploda de vez? Agora, vamos dar um contexto mais claro para isso. Porque, se você pensar bem, parece o oposto do que os Estados Unidos fizeram há apenas alguns dias. Não faz tanto tempo assim. Eles até retiraram sanções sobre o petróleo da Rússia e do Irã, principalmente o marítimo. O objetivo era simples: aumentar o suprimento de petróleo no mercado global para que o preço caia. Essa é a lógica deles. Quando o preço do petróleo cai, o Irã perde seu poder de pressão no Estreito de Hormuz. E quando o Irã não tem mais controle sobre o preço, os Estados Unidos têm mais tempo para continuar a pressão, até conseguirem o acordo que querem no final da guerra. Mas como qualquer estratégia, isso tem um preço. Tem um lado negativo. No plano antigo, mesmo quando o preço do petróleo caía, o Irã ainda conseguia vender. Isso significa que o dinheiro continuava entrando para eles. E não só o Irã, a Rússia também estava lucrando. E a situação piorou ainda mais. Porque até mesmo os aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait, não conseguiam passar pelo estreito. Imagina só, o Irã estava lucrando com o petróleo. Enquanto isso, os aliados dos Estados Unidos estavam praticamente parados. Claro que os Estados Unidos já sabiam disso desde o começo. Foi como se tivessem apostado em um jogo de azar.
Acreditavam que, havendo petróleo suficiente no mercado, não importava se vinha do Irã ou da Rússia. Desde que o preço estivesse caindo, eles estavam ganhando tempo. Mas agora, a situação é diferente. As negociações já aconteceram. E o resultado é claro. O Irã não recuou. Eles não desistiram do plano nuclear deles. E por causa disso, o jogo mudou. Se antes os navios do Irã podiam entrar e sair, agora não há mais escapatória. Bloqueio total, é isso que significa. Enquanto o Irã não concordar em abrir caminho para outros países, eles também não vão conseguir exportar seu próprio petróleo. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: se vocês não permitirem que outros se beneficiem, vocês também não vão lucrar. Esse é o mesmo efeito de um plano mais agressivo que já foi discutido antes: a apreensão da carga. Esta ilha é a origem de quase 90% das exportações de petróleo do Irã. Se conseguirem tomar isso, é como se tivessem cortado a principal fonte de renda deles. Mas agora não é mais necessário uma invasão terrestre. Com um simples bloqueio no Estreito de Hormuz, eles também conseguiram o mesmo efeito. E agora, a escolha do Irã ficou muito simples. Ou eles abrem o estreito para todos, ou perdem sua fonte de renda. Mas como eu disse antes, não existe decisão perfeita. Porque por mais estratégico que seja esse plano, ainda assim tem um preço. Existem riscos de que o conflito possa piorar ainda mais. Agora vamos falar sobre a parte mais delicada disso, o lado negativo. Um dos maiores efeitos dessa nova estratégia é que o preço do petróleo pode disparar de repente, tipo de um dia para o outro. E os Estados Unidos sabem disso, mas há um motivo pelo qual eles estão dispostos a arriscar isso. O que eles pensam é que, se o preço do petróleo subir de repente, mais países vão perceber o que o Irã está realmente fazendo. Para os Estados Unidos, isso não é apenas um conflito simples. Para eles, é como se o Irã estivesse mirando no mundo inteiro, porque quase todos os países dependem do petróleo. E se o preço subir, outros países vão ser ainda mais forçados a intervir no Estreito de Hormuz. Por quê? Porque isso não é mais um problema de uma região só, mas sim de toda a economia global. Mas é aqui que entra uma questão ainda maior. E isso é um pouco delicado. Será que os Estados Unidos estão prontos para interceptar um petroleiro vindo da China, se ele estiver transportando petróleo do Irã? Porque se isso acontecer, o inimigo não será mais só o Irã. Isso já seria uma crise global, porque a China, diferente do Irã, é um país extremamente poderoso. Tem uma economia maior, tem forças armadas mais fortes. E, acima de tudo, eles têm capacidade de lutar em um nível mais alto. Por isso, provavelmente, os Estados Unidos não querem que chegue a esse ponto. Mas, e se esse for realmente o plano? Pense bem, a China é um aliado próximo do Irã. E se o fornecimento de petróleo deles for cortado, é possível que eles mesmos pressionem o Irã para parar, para recuar, para aceitar um acordo. E não é só isso. Segundo Donald Trump, já existem países ajudando os Estados Unidos agora para limpar o Estreito de Hormuz das minas marítimas colocadas pelos Estados Unidos. Um dos países que ele mencionou foi o Reino Unido. Eles usam modernos navios caça-minas, equipamentos de alta tecnologia capazes de localizar e remover minas escondidas no fundo do mar. E de acordo com a declaração de Trump, não é só um que está ajudando. Muitos países estão participando. Por outro lado, ele afirmou que as forças armadas do Irã estão praticamente destruídas. Segundo ele, a marinha quase não existe e a força aérea não funciona mais. E os sistemas de defesa aérea deles foram totalmente neutralizados. Ele ainda disse que a maioria dos navios deles, inclusive os usados para colocar minas, já estão no fundo do mar. E se isso for verdade, significa que o Irã está perdendo gradualmente a capacidade de lutar em mar aberto. Mas é aqui que a próxima fase da estratégia fica mais interessante. Quando as minas forem totalmente removidas em alguns dias, a Marinha dos Estados Unidos poderá dar o próximo passo: escoltar os petroleiros que não vêm do Irã. Isso significa que navios de guerra dos Estados Unidos vão acompanhar os navios entrando e saindo do Estreito de Hormuz, para garantir que estejam seguros. E isso não é só um plano, eles já tentaram isso. Recentemente, navios de guerra dos Estados Unidos entraram no Golfo Pérsico, atravessaram o estreito e voltaram em segurança. Foi como um teste. E se isso continuar, as empresas de petróleo vão ganhar confiança. Elas ficarão mais dispostas a enviar novamente seus petroleiros. Mas tem um detalhe crítico aqui. Quando o Irã começar a atacar novamente navios civis ou navios de guerra dos Estados Unidos,
Eles é que vão parecer estar violando o acordo, não mais os Estados Unidos. E aí, a visão do mundo inteiro pode mudar completamente. De um conflito regional, isso pode se tornar a razão para uma luta muito maior que não será apenas sobre petróleo, mas sobre controle, poder e quem realmente vai ditar o rumo do mundo. Na visão dos Estados Unidos, mesmo que as negociações fracassem, a conversa ainda não acabou porque, segundo eles, ainda restam cerca de 11 dias de cessar-fogo. Isso significa que, tecnicamente, ainda existe um acordo em vigor. E se o Irã realmente pretende fechar o Estreito de Hormuz, eles precisam tomar uma medida drástica, que seria atacar um navio de guerra dos Estados Unidos. Mas se eles fizerem isso, não será apenas uma ação simples. Isso seria uma violação do cessar-fogo ao qual eles mesmos concordaram. E se isso acontecer, os Estados Unidos terão um motivo claro para escalar ainda mais o conflito. Uma escalada que talvez o Irã não consiga acompanhar. E quando se trata de escalada, há outra mudança importante que está sendo notada agora. Nas primeiras semanas da guerra, ouviam-se diferentes justificativas vindas do governo dos Estados Unidos. Parecia que o tom era diferente. Parecia que a mensagem ainda não estava completa. Mas agora é só uma. Não há mais confusão. Não há mais explicações misturadas. Um motivo simples que você vai ouvir repetidas vezes. O Irã não quer desistir de suas ambições nucleares. Essa é a frase que se repete em cada declaração, em toda a internet, na fala de cada oficial, e isso não é por acaso. Quando a mensagem é única, fica mais fácil para o público entender, mais fácil de aceitar, e há uma chance maior das pessoas apoiarem o próximo passo do governo. E se você pensar bem, talvez esse seja realmente o objetivo: preparar o público para o que quer que aconteça a seguir. Porque quando o país apoia totalmente, um líder tem mais coragem para tomar decisões mais difíceis. E foi exatamente isso que Donald Trump enfatizou em uma entrevista à imprensa estrangeira nesta manhã. Um sinal claro de que essa história ainda está longe do fim. Senhor presidente, para aquelas pessoas que não têm acompanhado tão de perto, o senhor pode explicar por que foi fundamental para os Estados Unidos intervirem no Irã? Você pode explicar o que estava por trás dessa decisão que foi tão importante para os Estados Unidos? Entrar lá? Sim, muito fácil. A pergunta mais fácil que você me fez até agora. Eles não podem ter armas nucleares. Eles têm material nuclear. Eles querem enriquecer o que já têm. Eles querem enriquecer ainda mais. Como você sabe, nós destruímos com os bombardeiros B-2. Se não tivéssemos destruído aquilo, eles teriam conseguido uma arma nuclear em um mês depois que destruímos. Em outras palavras, aqueles belos bombardeiros B-2 destruíram completamente as 3 instalações deles. Eles tinham 3 locais. E agora eles estão bem fundo na terra, com toneladas de rocha por cima. Agora, esse material deveria ser recuperado, mas temos câmeras lá. Temos satélites com a força espacial. Essa foi uma das minhas criações. Força espacial, tão importante. Mas estamos monitorando aquilo, estamos observando cada detalhe daquela área. Eles não podem se mover sem que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, mas está bem fundo e leva muito tempo para tirar de lá. Foi um ataque incrível. Se não tivéssemos feito aquilo, eles teriam, em um mês, a partir daquela data, eles teriam uma arma nuclear. Se eles tivessem uma arma nuclear, teriam usado contra Israel e o Oriente Médio. Olha, eles foram atrás de 5 países que eram meio neutros, eu acho. Eu não sei o quão amigáveis eles eram, mas não estavam na linha de ataque. Eles lançaram provavelmente 1.800 mísseis nos Emirados Árabes Unidos. Eles lançaram muitos mísseis na Arábia Saudita e lançaram muitos no Catar. Eles lançaram em Bahrein. Quero dizer, eles ficaram loucos. E todo mundo ficou surpreso. Na verdade, isso foi bom para nós, porque todos eles se juntaram a nós imediatamente, sabe, em algum momento. Ou vão se apavorar ou se unir. Todos se uniram e têm sido muito úteis, inclusive o Kuwait e outros países. E esse é o ponto principal ao qual eu queria chegar. E o motivo pelo qual você sente que eles não podem ter uma arma nuclear, porque eles vão usá-la. É isso que queria que explicasse ao público. Sim, eu acho que eles usariam. E começariam com Israel. E uma arma, você sabe, causaria um dano como ninguém jamais viu. Poderia destruir tudo, possivelmente uma grande. Não. Destruí-lo. Eles só precisam de uma. Depois atacariam o Oriente Médio. E eventualmente viriam para cá. A China pode mandar navios para cá ou para Venezuela. Dissemos a eles, comprem da Venezuela. Temos capacidade excedente e venderíamos até por menos dinheiro.
tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi da China. Trabalhamos muito bem juntos. Estão nos pagando uma quantia substancial, como você sabe. Nunca recebemos dinheiro antes. Ouvi esse Gordon Chang. Ele não sabe do que fala. Temos sido duros, mas justos com a China. E, sabe, é um lugar incrível. Mas eu tenho um relacionamento muito bom com a China e eles têm feito o que eu quero. Você sabe, eu coloquei tarifas enormes. Impus tarifa de 100% sobre carros chineses que entram, o que está destruindo a Europa. Eles estão destruindo a Europa porque estão tirando muitos negócios da Mercedes, da BMW, etc. E nós não temos nenhum carro chinês no nosso país porque eles teriam destruído a General Motors e a Ford. Eles teriam destruído essas empresas se fizessem isso. Coloquei tarifa de 100% e, para ser justo, Biden a manteve, o que me surpreendeu. É praticamente a única coisa boa que ele fez, mas permitiu que continuasse, então não temos o problema deles. Eles enfrentam grandes problemas econômicos na Europa devido à enxurrada de carros chineses